Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou dona e confeiteira da Josefina Confeitaria. Esse é o nosso primeiro vídeo do Colher e Caneta. Esse quadro vai ser para contar um pouquinho da nossa história, dicas, os nossos erros e acertos, tudo que eu passei até hoje para poder ajudar vocês. Então, eu vou começar me apresentando, falando sobre como que eu comecei na confeitaria. Então, eu sempre gostei muito de cozinhar, independente do que for. Doce ou salgado, eu sempre gostei muito, tive muita facilidade. E eu via minha irmã fazendo bolos, ela fazia para minhas festas de criança e tudo mais. Aí eu fui crescendo e comecei a fazer também, para festa de família, meus avós e tudo mais. E eu acho que a confeitaria tem muito esse negócio de memória afetiva. Na minha família também tinha minha avó, a dona Josefina, que inclusive é a inspiradora do nome da minha confeitaria, que eu lembro dela fazer doces, reunião de família, Natal, essas coisas, aqueles pavês na travessa, que eu ficava apaixonada com aquilo. Eu lembro direitinho dela tirando as colheradas aquele doce cremoso, super suave, sabe? E isso influenciou no sabor dos meus recheios hoje em dia, porque meus doces hoje em dia são doces que eu gosto de fazer mais suave possível, lembrando daquela época dos doces da minha avó. Sem contar também o brigadeiro que minha avó faz, e até fazia e até hoje faz, que é o brigadeiro assim, que não tem nem como descrever. Aquele brigadeiro de infância que você morde e puxa, assim, bem tradicional mesmo, do jeitinho que eu amo. Inclusive, depois eu quero tirar um videozinho para mostrar para vocês como que é esse brigadeiro e como que a gente faz para ser bem aquele brigadeirinho com gosto de infância. E eu sempre quis trabalhar por conta própria, fazer meus horários, trabalhar para mim mesma. E aí eu resolvi unir o útil ao agradável e comecei a fazer os doces para vender. No início eu não tinha muita noção do que eu ia fazer, né? Eu fiquei pensando o que poderia ser diferente e queria agradar várias pessoas. Aí eu pesquisei um pouco, que eu nunca gostei de fazer coisas que estejam na moda, eu gostava de fazer o diferente. E aí eu vi a ideia de fazer cupcakes. Eu pesquisei receitas e tudo mais e eu decidi que eu iria fazer cupcakes diferentes. Eu gostava de fazer o recheio e uma cobertura combinando recheios diferentes. Eu fazia churros, paçoca e tudo mais. E eu pesquisei, fui testando, errando. No início é assim, a gente testa, a gente erra, até que a gente chega numa receita que seja bacana. E aí eu comecei fazendo esses cupcakes na cozinha da minha casa, dos meus pais mesmo. A cozinha era muito pequena e, assim, não tinha espaço. O problema era que a gente tinha que dividir a cozinha para as coisas de família para o meu trabalho. Aí era aquela confusão toda. E também tem o problema da decoração, que no início a decoração não era lá aquelas coisas, né? E eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem meus primeiros cupcakes, como que era. Mas aí vai passando o tempo e a gente vai aprimorando, isso aí é normal. O importante é a gente fazer uma coisa que a gente saiba que esteja gostoso. E depois, com o tempo, que os cupcakes fizeram muito sucesso, aí eu tive a ideia de fazer bolo no pote. Na época estava muito na moda e eu acabei entrando nessa também do bolo no pote. E foi um sucesso, assim, imenso. Eu entregava de carro e eu lembro que eu ficava o dia inteiro só para fazer as entregas dos bolos no pote. O pessoal me chamava, eu postava as fotos, né, dos sabores que eu tinha nas minhas redes sociais. Aí o pessoal me chamava e falava, eu quero esse, me passava o endereço. Aí eu e minha irmã, com aquela caixinha cheia de bolo no pote, para poder entregar para o pessoal, e deu muito certo. E eu vou começar falando para vocês sobre a pronta entrega, que é o modo que eu fazia e que eu acho que é o mais importante vocês começarem. Porque dessa forma vocês conseguem que seus clientes conheçam o seu produto. Eles vão comprar um cupcake, um brigadeiro e aí já vai começar a conhecer seu produto. E na época lá atrás que eu vendia os bolos de pote, eu entregava tudo de carro, então era muito difícil. Não tinha muito Instagram, essas coisas, lá em 2015 mais ou menos que eu comecei. E hoje em dia tem muito aplicativo de delivery, é muito mais fácil vocês entregarem do que antigamente. Então vocês darem uma pesquisadinha que vocês vão ver o tanto de opção que tem para perto de vocês aí. Ou se vocês quiserem também, tem opção de começar já fazendo encomendas. É um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível. Você pode fazer um bolinho, um bolo de festa normal e tirando foto de todas as etapas. Tira foto da massa, do recheio, de você preparando. Tira foto do bolo inteiro, tira foto da fatia, de vários ângulos e você escolhe depois qual que você gostou mais. E a questão da foto também é muito importante nos dois sentidos, tanto na pronta entrega quanto na encomenda. Você pegar uma iluminação boa, iluminação do dia, ou se você não tiver também, algum cantinho na sua casa que seja bonito, que seja bem iluminado, você pode fazer também. E hoje em dia as fotos, né, nas redes sociais é como se fosse um catálogo, né, do seu produto, do que você vende. Tanto no Facebook quanto no Instagram, principalmente, que é uma rede social de foto. Então é muito importante você focar em fotos bonitas, que seu cliente veja e já pense, nossa, que vontade de comer esse doce, né? E se atentar a isso, tirar fotos que sejam atrativas.
Se vocês quiserem pesquisar também no Google, vocês dão uma pesquisadinha sobre como tirar fotos e tal. Tem várias dicas muito legais que vocês podem fazer em casa mesmo, sem ter muito aparelho, nada disso. Eu recomendo que se vocês quiserem entregar pelos aplicativos de entrega, né, que eu falei que tem hoje em dia, que vocês optem pelos entregadores do próprio aplicativo, porque aí vocês não vão ter que ter compromisso com o motoboy. Eu acho isso, pra mim, é uma coisa muito importante, que eu acho que vai dar muito certo. E também não fazem a quantidade enorme, vocês fazem no primeiro dia um teste. E também ficar de olho para não acabar, né? Vocês fazem aquele teste. Se vocês verem que deu uma venda muito boa, vocês aumentam um pouquinho. Se vocês fizerem uma quantidade muito grande, não fica bom, porque os doces, eles geralmente têm validade muito curta. Então, quanto mais fresquinho, melhor. E os clientes até percebiam, muita gente falava, nossa, eu reparei que seu morango tá fresquinho. Então, na hora do pedido, eu picava o morango na hora. Isso era um diferencial. Porque geralmente muitas pessoas deixavam já picado e colocavam na geladeira e colocava tudo assim antes e ficava lá. Eu não, na hora eu picava, eu colocava, embalava tudo certinho. Então tem que calcular todo esse tempo para vocês verem como que vai ser. Aí foi passando o tempo, eu decidi também trabalhar por encomendas, não somente mais com as pronta entrega. E aí eu fui fazendo com os bolos que eu fazia para a família, e eu tirava várias fotos e ia colocando nas minhas redes sociais. Eu comecei a falar que eu estava aceitando encomendas, tanto de bolo, docinhos, coisas para festa. E aí o pessoal também gostou, acabou que deu tanto certo que eu parei de trabalhar com pronta entrega, que eu não estava conseguindo a demanda dos dois. Eu lembro nisso que eu comecei a fazer os bolos para encomenda, foi a parte mais difícil de todas, muito mais difícil que a parte dos doces de pronta entrega, porque a encomenda acaba sendo uma responsabilidade muito maior, porque os doces da pronta entrega você consegue fazer, se não ficou bom você faz de novo e tudo mais. Já a encomenda você tem aquele prazo para entregar e você não pode errar. Eu lembro de alguns bolos meus que eu fiz, que rachou, que eu tive que fazer de novo, que na entrega deu problema, assim. São várias coisas que aconteceram. Mas aí com essas experiências que a gente cria, que a gente consegue chegar no resultado que a gente quer. E no início que eu comecei a fazer as encomendas que eu falei pra vocês, as encomendas de bolo de festa, um dos meus primeiros bolos, ou então o primeiro, foi um bolo de casamento de 4 andares. A gente não tinha experiência nenhuma, foi um bolo de pasta americana. E a gente passou um sufoco danado, porque a gente não sabia como trabalhar com pasta americana. A gente não tinha muita experiência, a gente teve que sair na hora para comprar mais pasta americana, que a gente não tinha noção de quanto gastava um bolo de 4 andares. E aí foi uma coisa que eu não recomendo para vocês têm que testar antes de poder oferecer ao seu cliente. No final deu tudo certo, o bolo ficou lindo, a cliente gostou demais, ficou gostoso e tudo mais, mas foi um aperto que a gente passou que foi complicado. Nós começamos a decorar o bolo já, e aí a gente viu que estava faltando pasta americana. E era a pasta que a gente tinha feito, não era a pasta americana comprada, a gente tinha feito aquela receita. E não daria para fazer de novo. A gente teve que pedir parente nosso para ir no shopping comprar mais pasta americana de última hora. E foi uma correria danada. O casamento começou, a gente estava lá montando o bolo ainda. A gente teve que sair, meu pai saiu de carro para entregar esse bolo, que chegou na hora exata. Pelo menos não deu errado, graças a Deus. Outro erro nosso nesse dia do bolo de casamento foi ter feito as massas no mesmo dia que a gente fez o bolo. A gente fez massa, fez recheio e decorou um bolo de 4 andares para o mesmo dia. E o casamento, se eu não me engano, era umas 4 horas da tarde. Então, assim, era óbvio que não ia dar certo, mas como a gente não tinha experiência, não tinha como prever. A gente foi fazendo tranquilamente e quando chegou perto a gente falou, opa, o bolo tá quase sem nada, a gente tem que terminar escorrendo. E aquela correria, abrindo massa, canseira, assim, a gente não tinha experiência para fazer, tinha que fazer flor de pasta americana, que é uma coisa que a gente tem que fazer devagar, né, para ter um resultado bacana. A gente foi na correria, mas no final deu tudo certo. Depois de tanto sufoco que eu passei trabalhando na cozinha dos meus pais, que era minúscula, aí eu fui aos poucos conquistando com o dinheiro das encomendas, fui comprando a batedeira, comprando formas, porque a confeitaria tem muitas possibilidades, muita coisa que a gente tem que ter, muitos utensílios. Aí aos poucos eu fui comprando coisa que eu não tinha, fui fazendo um improviso, fui tentando de várias formas para não ter que comprar e gastar muito dinheiro já no início. E eu já tenho um ateliê fechado, que eu faço minhas encomendas, ele é só para isso. E foi muito melhor que no meu ateliê eu consigo ter meu estoque, ter tudo separadinho. Eu quando comecei, eu acho que eu não tinha nem muita variedade de tamanho de forma. Às vezes o cliente me encomendava e eu ia lá e comprava a forma na hora, que eu não tinha aquele tamanho. Aí aos poucos você vai comprando, vai conquistando, vai fazendo um capital bacana para você comprar as coisas. E também é importante vocês investirem em cursos, né? Meu primeiro curso foi de cupcake. Depois que eu vi que eles deram certo, eu resolvi fazer um curso para poder ter mais variedade de recheio, de tudo mais. E fiz esse curso mais ou menos em 2016, no iniciozinho. E depois eu fiz vários outros cursos. Eu fiz cursos de confeitaria normal, cursos de decoração, que foi muito importante para mim, que decoração é uma coisa que parece ser muito fácil, mas na prática é muito complicado.
Fiz curso de decoração, fiz curso de brownies também, que foi muito bom. Fiz um curso há pouco tempo atrás, em 2019, que foi um curso de uma coisinha pequenininha que eu não sabia, que fazia muito tempo que eu estava errando, e não encontrava aquilo em lugar nenhum. E eu consegui fazer o curso lá em Goiânia e foi muito bom. Mas também, hoje em dia, tem muita opção de vídeo na internet, vocês podem procurar, assim, do que vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. É só ir fazendo e testando para não ter erro. Inclusive, gente, no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, lá tem receitinhas de bolinhos caseiros que eu fiz, que é uma coisa que o pessoal gosta muito também hoje em dia. Você pode colocar nas embalagenzinhas descartáveis que já vão pro forno, ou você pode assar e colocar nas formas normais também, que vende muito bem. Para vocês começarem, gente, é importante ser uma coisa que vocês já tenham segurança, que vocês já fizeram e testaram, provaram e sabem que é uma coisa que é gostosa, que os seus clientes vão gostar. Vocês não podem pegar a receita de internet, por exemplo, já fazer e já vender. Tem que fazer pelo menos uma vez, provar, saber como ficou, aproveitar e tirar as fotos também, colocar nas redes sociais, para depois você poder divulgar para os seus clientes. Eu no início eu trabalhava com a minha irmã, eram nós duas na produção, e depois ela teve que sair e eu comecei a fazer tudo sozinha. Então tem que ter toda a programação do seu tempo, para você ter tempo para você mesmo, senão você vive só para trabalhar, você tem que ter o seu tempo. Então você tem que programar o horário que você vai começar, o horário que você vai ter que sair para fazer compra, porque tudo sou eu. Eu que tenho que sair para fazer as compras, tem que ver o que tem no estoque, o que está faltando, para na hora de estar fazendo o meu doce eu não ver que acabou e eu ter que sair correndo para comprar. Eu mesmo publico nas minhas redes sociais, eu mesmo faço tudo, decoro os recheios e tudo mais. Então vocês têm que programar que dia da semana, por exemplo, um dia da semana eu saio para fazer compra. No outro dia da semana eu deixo para anotar os pedidos. E separar um tempo também para atender os clientes, que é super importante. Porque se você for trabalhando, às vezes você está apertado e não responder, é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam. As pessoas gostam de ter resposta rápida. Isso é muito importante para o seu cliente ver que você se preocupa com ele. Então, gente, é só vocês escolherem o que vocês querem começar, o que vocês querem fazer, ou se vocês querem fazer só pronta entrega, ou só encomenda, ou os dois juntos. Tem muita gente que faz os dois juntos. Eu optei por fazer só encomenda, mas você escolhe o que você se sente mais à vontade e começar a fazer que o resultado vem. Toda terça-feira a gente vai ter vídeo como esse no canal, do Colher e Caneta, com histórias, dicas, coisas para você se inspirar. E toda quinta-feira nós vamos ter o Fui em Ação, que vai ser tutoriais, receitas, passo a passo, para vocês irem fazendo aí de casa e testando nossas receitinhas. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, me conta aqui embaixo como que você começou ou como você pretende começar. E curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. E quinta-feira sai vídeo do Fui em Ação, que vai ser receita de cupcakes perfeitos. Todas as dicas, segredos, como fazer para fazer um cupcake perfeito. Porque olhando assim parece que é uma receitinha super prática, mas eu errei muito até chegar nesse resultado que eu tenho hoje. Então já ative o sininho aí para vocês receberem em primeira mão essa receita que é maravilhosa. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.